Me perguntaram em outro vídeo se era um útero na minha camiseta, e não é só um útero, é um útero fofinho. Bom pessoal, bem-vindos ao B de Barbárie. Eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre a maratona Um Teto Todo Delas, que vai ser feita agora em outubro, e ela tá sendo promovida, em primeiro lugar, pela Tailane do Despin de Histórias, que fez o desafio Um Teto Todo Delas. Tem vídeo aqui no canal já sobre esse desafio, sobre as minhas leituras por enquanto, porque o desafio vai até o final do ano. E o que acontece? A Tailane convidou então a mim, a Almira do Era Uma Vez, a Kelly da Aventuras na Leitura, o Wes do Estante do Wes e a Aninha do Vagando Entre Estantes para participar com ela dessa maratona. A gente vai liderando aqui nos vídeos, então, as discussões, as conversas, as leituras. Vão ter mais vídeos daqui pra frente explicando mais coisas da maratona, mas o que eu posso adiantar pra vocês é que ela vai acontecer entre os dias 10 e 31 de outubro. O resto a gente vai chegando aí com tibiar, com desafio, com discussõezinhas. Mas vamos inaugurar aqui com essa discussão. Vamos falar sobre mulheres estreantes na literatura. É engraçado, quando a gente parte do princípio de falar sobre as mulheres na literatura, a gente fala muito de coisas pré-editoriais. A gente fala sobre como a mulher, durante muitos anos, não podia aprender a escrever e a ler. Quando ela pôde, o que ela escrevia e lia não era levado a sério. Então era uma questão de escrever cartas, ou escrever alguma coisa para a família, ou escrever algo que fosse lido para as crianças, E a gente vai falando desses estigmas que vêm antes do contato com alguma editora. É claro que o contato com a editora também não é algo totalmente isento de machismo, uma vez que não se vive em nenhuma instituição totalmente não machista quando se foi criado dentro de uma sociedade patriarcal. Isso porque, ainda que os valores da empresa sejam o de diversidade e tudo mais, ainda existem questões que estão muito dentro da gente e que é necessário desconstruir na pessoa antes que se coloque isso na empresa, E eu fico pensando, sobre uma questão de nicho. Quando eu comentei aqui com vocês em outra conversinha sobre as mulheres e o tiquilite, ou porque eu não gosto de tiquilite, tem uma coisa muito interessante. As mulheres têm pouca capilaridade em literatura de nicho. E o que eu chamo de literatura de nicho é literatura de terror, literatura de ficção científica, literatura de fantasia, esses nichos específicos, que têm características próprias ali. E por que isso? Porque a literatura feminina, e quando eu digo literatura feminina, eu quero dizer literatura feita por mulheres, ela é vista como uma literatura feminina, uma literatura de e para mulheres, como se os homens não pudessem se interessar pelo que dizem as mulheres, e como se as mulheres talvez não fossem capazes de escrever para outro público que não a si mesmas, o que eu acho que é uma visão muito limitada. E aí, quando você coloca as mulheres numa literatura de mulher, você tira ela de outros espaços, não só da literatura geral, como desses nichos, porque aí se diz que se existe uma literatura de mulher, a fantasia não é de mulher. Se existe uma literatura de mulher, terror não é de mulher. Se existe uma literatura de mulher, ficção científica não é de mulher. O que é uma imbecilidade sem tamanho, porque sabemos que a rainha da ficção científica que iniciou isso tudo é a Mary Shelley, porque temos Shirley Jackson no terror, porque temos Octavia Butler, porque temos Ursula K. Le Guin na ficção científica e tantas outras. Eu tô só citando as mais famosas. Então a gente tem que ter a noção de que talvez o mercado editorial também esteja um pouco mais fechado para as mulheres, principalmente quando elas vão para esses nichos, O mercado editorial vai ler o que a mulher disse, mas em um conto da Octavia Butler, por exemplo, eu nunca lembro se é Blood Child ou se é Child Blood, mas eu já fiz desenho aqui no canal. Naquele conto, ela subverte a questão da maternidade e coloca uma raça alienígena em que os homens, vão ter os bebês. E é muito louco, é bem piradão, mas é muito bacana. Então, só porque trata de maternidade, já se pensa, essa literatura não é universal, essa literatura não interessa a todo mundo. Mas essa literatura só não interessa a todo mundo porque a gente segrega, porque a gente diz que se fala de maternidade é pra mulher, entende? E aí a gente tem umas questões muito escrotas na internet, como quando saiu Star Wars e a galera falou que a personagem principal não devia ser mulher
porque não faz diferença ela ser mulher. Ou seja, se você não pega um absorvente, né, e sacode, se a mulher não vai ter filho, se a mulher não vai sofrer preconceito, então é melhor que seja homem? Por quê? Porque a gente universaliza, mas o universo não é masculino. O universo não faz parte desse estereótipo, sabe? Isso que eu tô dizendo se aplica a tantas outras identidades, né? Aos negros, aos indígenas, aos orientais, aos pobres, à classe baixa. Isso é uma coisa que a gente pode usar para muitas coisas. Mas como o foco do desafio é um teto todo delas e da maratona é as mulheres, eu tô focando nessa parte. Então é muito louco isso. A gente tem, então, uma dificuldade muito grande de autoras entrarem no mercado. E aí, quando você pega um livro e é um livro de uma autora nova, é um livro de estreia de uma autora, você olha e pensa, vou dar uma chance? Ou você olha e pensa, ah, melhor não, vou pegar alguém que eu já conheço. Eu acho que se a gente tem essa segunda atitude, a gente está desvalorizando os novos autores do mercado. Principalmente quando é uma mulher, a gente precisa comprar os livros, a gente precisa fazer essa troca. Se eu não compro o livro da autora, eu não tô valorizando o trabalho dela. E talvez, por não valorizar esse trabalho, eu não crio uma demanda desse livro no mercado. E aí a autora pode não publicar um segundo ou um terceiro livro. Que pode ser que a profissão que ela exerce não dê tempo dela escrever outro livro se ela não tá sendo remunerada por isso. Então é uma discussão bem bacana. Eu já vi conteúdo sobre isso em 2 canais de 2 mulheres que eu gosto muito. Uma é a Carol Miranda, ela tem um vídeo de como, aí entre parênteses, não apoiar autoras mulheres. E outra da Babi Penny, do canal Sem Serifa, que trabalha na Aleph, né? Muita gente conhece ela. E é muito legal porque as duas têm abordagens diferentes, mas eu acho que servem para a mesma coisa. No canal da Carol, ela fala sobre como não adianta ler mais mulheres se eu leio PDF. Não adianta ler mais mulheres se eu não incentivo a leitura delas, né? Seja de forma monetária, dizendo pro mercado, olha, eu quero ler mulheres, eu quero que a biblioteca, que a livraria, eu quero que todos os lugares tenham mulheres para vender. Seja na questão da divulgação. E no vídeo da Babi Penny ela fala sobre a questão da pirataria, né, do material, e ela fala de autores em geral, mas quando a gente tá falando de um núcleo específico, né, que é as mulheres, a gente reforça o preconceito de que não se lê mulheres quando a gente não compra mulheres. Porque, feliz ou infelizmente, no mundo capitalista, você vale o que você rende. Então, se a mulher com o seu livro não rende, ela não vale no mercado. E então ela não produz mais, então ela não vai ser mais publicada. Bom, pessoal, eu não sei se ficou confuso, espero que não. Espero que vocês acompanhem os canais e acompanhem a gente na maratona. Vai ser muito bacana e vai ter muita leitura bacana. Eu já tô com a minha TBR, assim, ó, coçando os dedos pra pegar a TBR. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Deem seus likes e dislikes. Um beijo e até a próxima.